Quando as coisas ficam muito complexas e o cenário se apresenta demasiadamente cruel e a lógica não alcança a realidade que a gente tem bem na nossa frente, é comum a gente abstrair e reduzir aquilo que estamos vivendo a um chavão, a um clichê, a um lugar comum. Estamos, portanto, diante da tempestade perfeita, assim como se alçássemos a um fenômeno metafísico a situação que enfrentamos. Sem perceber, encurtamos o nosso entendimento e nos afastamos daquilo que de concreto nos levou àquela condição. A sociedade civilizada despertou atônita à mórbida ressurreição da extrema-direita. Como a gente já sabe, ou deveríamos saber, a cadela do fascismo está sempre no cio. Pois então, ela ficou prenha e a sua ninhada ascendeu a níveis de comando e influência inacreditáveis, a ponto de pessoas se auto-explodirem. Aqui no Brasil não foi diferente. Sob a forte descrença nas instituições democráticas, alimentada inclusive pela grande mídia, a intolerância se proliferou. O clamor por ordem e segurança impulsionou a busca por soluções simplistas e autoritárias. Logo, surgiram figuras bizonhas, como juízes de instâncias inferiores e promotores de quinta categoria que se apresentavam como arautos do combate à corrupção. As redes sociais amplificaram o discurso de ódio, disseminaram notícias falsas, semearam o pânico e o medo e direcionaram a frustração popular contra minorias e maiorias minorizadas. Se desencadeou, então, um efeito dominó devastador. Nesse contexto, a retórica bélica do mequetrefe inelegível e agora indiciado, sua defesa da violência policial e a sua demagógica apresentação como outsider reverberaram nos anseios da população menos politizada e intelectualmente mais fragilizada, setores que tradicionalmente ficaram à margem do exercício pleno da cidadania. Se formou, então, a tempestade perfeita. Mas essa tempestade foi espontânea ou foi fabricada e orquestrada por grupos que até então viviam escondidos nas trevas ou no esgoto? Nossa conversa de hoje é exatamente sobre isso. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dom Ernesto e esse é o Conversa Sem Curva. Lembrando que a gente tem um encontro marcado todos os domingos, 7 da noite e todas as segundas, a partir das 8 horas da noite, ou no horário da sua preferência pelo nosso canal do YouTube da TVT. Aqui a gente recebe convidados que nos ajudam a lançar um novo olhar para compreendermos melhor nosso atual cenário e como chegamos até aqui. Nosso convidado de hoje não é diferente. Jornalista e escritor, além de ser formado em economia, atua como pesquisador no Núcleo de Estudos da Violência da USP. Entre os seus livros estão A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, em coautoria com Camila Nunes Dias. A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro, que recebeu o Prêmio Jabuti em 2021. Na categoria Biografia, Documentário e Reportagem e foi adaptado a um podcast disponível na Globoplay. Em 2006, recebeu o prêmio Vladimir Herzog por O Homem X, uma reportagem sobre a alma do assassino. E no ano passado, lançou A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do século XXI, pela editora Todavia. Bruno Paes Manso, seja muito bem-vindo ao Conversa Sem Curva. Tudo certo, meu querido? Tudo bem, Ernesto. Prazer te rever. Pô, o prazer é meu. A última vez que eu estive contigo, fazendo um bate-papo, foi num podcast. E eu aprendi demais contigo, Sim, cara. foi eu ótimo. estava ansioso para te trazer aqui, porque é um momento muito propício para a gente te ouvir, cara. Como é que a gente chegou até aqui? Ô, Bruno, me explica aí, cara. Você tem essa tarefa difícil aqui. Não é do nada, né? É uma coisa que já vem acontecendo ao longo da história, né? O República das Milícias, de alguma forma, trata um pouco disso, né?
um livro sobre as milícias no Rio de Janeiro, mas no contexto do surgimento do bolsonarismo. Eu comecei a escrever em 2019, quando o Bolsonaro tinha ganhado a eleição. E o A Fé e o Fuzil, de alguma forma, também trata dessa questão política, porque é sobre crime e religião no Brasil, mas no momento que a religião estava ganhando uma outra dimensão, no Rio de Janeiro, com traficante tendo um discurso religioso para controlar a favela. Então, estava usando o discurso religioso para produzir um tipo de autoridade. Então, era um momento que eu achava que também dava para compreender a política, porque era um tipo de discurso religioso com o bolsonarismo usado para promover um tipo de autoridade e tudo mais. Eu acho que surge na crise da Nova República, né? Eu acho que foram 30 anos de um modelo democrático que vinha funcionando, houve muitos avanços, Fernando Henrique, Lula, Dilma, de alguma forma as coisas pareciam que estavam funcionando, as cidades de alguma maneira cresceram, então Lula, PT surgem num momento de urbanização de São Paulo, quando a demanda por moradia, por saúde, por asfalto, por luz era muito premente. Então, o discurso de Estado fazia sentido naquele momento, mas com o passar do tempo, o Estado foi se mostrando, de alguma maneira, incapaz de aplacar os ânimos e as paixões das pessoas, o desespero de viver em São Paulo. O dinheiro foi se mostrando urgente para todo mundo, a capacidade de ganhar dinheiro. O discurso do empreendedorismo foi ganhando peso. E isso tudo, nesse contexto de economia, vem uma crise política profunda, a partir de 2013, com as redes sociais e com novos discursos vindo à tona, que vão levar, de alguma maneira, ao processo de impeachment da presidente Dilma e a criminalização da política com a Lava Jato. Então, é uma tempestade perfeita, né? As coisas vão se transformando na economia, as coisas vão se transformando na política, o discurso vai mudando, você tem uma crise política profunda, uma criminalização da política com a Lava Jato, e aí o surgimento de um salvador da pátria com um novo discurso de guerra que começa a colar e começa a seduzir as pessoas. Pessoas também, de alguma maneira, em certa crise existencial, com um mundo em transformação muito rápida e profunda, com as masculinidades sendo questionadas, o papel do homem mudando na sociedade, muita coisa nova surgindo, o papel da mulher mais presente, a discussão de gênero, a discussão de raça, né? Entrando, de cotas, de reparação. É uma efervescência, né, que eu acho que nunca vista antes. Né? A gente teve outros momentos, né? Acho que na civilização como um todo, mas assim, esse relato que você está trazendo, né, nos traz um quadro assim, de uma complexidade muito grande, né, Bruno? Você tem um pós-industrialização aí, que a gente não sabe quais vão ser os empregos, a tecnologia surgindo, o próprio emprego, trabalho. Então, as pessoas em crise de identidade, porque se você não tem o seu trabalho, o que você vai ser, né? Quem é você? Quem é você? E isso, pós anos 80, 90, né? Sim. Então, isso vai criando uma sensação de mal-estar, dando margem ao reacionarismo, né? Que, na verdade, está falando, olha, o passado era mais confortável, eu entendo. Então, alguém com um discurso reacionário de guerra contra as mudanças e contra tudo que significa mudança ou representa mudança, num momento de crise econômica e política e com um discurso de guerra bélico, ao mesmo tempo você nomeando os inimigos, são o comunismo, as feministas, os defensores da ideologia de gênero, você vai criando uma seita, né? Que vai meio que sendo seduzida e abraçando essas ideias, né? Essa frustração, eu tive com o Genuíno aqui, e uma pergunta que eu fiz para ele, que eu acho que é uma coisa... tem todo esse cenário, essa fotografia, e tem essa falência do sistema capitalista. Eu acho que, assim, eu quando vejo na campanha agora para prefeito de São Paulo, a quantidade de apoiadores e de militantes do Pablo Marçal, né,
que fala sobre essa coisa de empreendedor, né? Eu falei, cara, tem muita gente que virou um zumbi. E pessoas que não tiveram suas demandas atendidas, como você falou, né, lá na periferia mesmo, que tradicionalmente eram eleitores, né, do campo mais progressista, e dessa vez um peso com a extrema-direita. Né? E eu sempre fico pensando isso, sabe, Bruno? Eu falo, cara, aliás, no outro papo que a gente teve no podcast, você falou um pouco sobre isso também. E essa coisa de você olhar e falar assim, cara, o cara ele vai na igreja, né, e lá ele exerce a cidadania. Né? O cara vai lá e dá um nome para ele, chama ele de irmão. Né? Aí o pedreiro, tu é pedreiro, já arruma um trabalho ali para o cara. Eles têm a ausência do Estado nesses lugares, né, fez com que essa gente também ficasse, eu acho que é um ingrediente a mais, sabe, para essas pessoas ficarem com essa coisa de empreendedor, eu quero ser empreendedor. Peguei um Uber esses dias, perguntei para ele, fiz uma pergunta para ele, ele me respondeu, parará, CLT nunca mais. É uma militância. Eu fiz uma matéria falando sobre Uber uma época, há muitos anos, e a conta não fecha para eles. Assim, é impossível o cara ter uma carga horária, né, menos de 14 horas por dia para ele sobreviver com o Uber. Mas o cara ele acha que ele não tem patrão. Virou uma militância isso. Você acha que tem um pouco de relação? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Bruno. Essa coisa da ausência do Estado nesses lugares, isso é desdobramento dessa ausência do Estado? Eu acho que sim, a ausência do Estado e um certo fim das utopias que tinham nos anos 80, de que, de repente, se a gente usasse políticas públicas racionais, se a gente escolhesse os representantes dos trabalhadores ou dos direitos individuais, por exemplo, você tinha toda a Igreja Católica trabalhando para conscientizar as classes para escolher seus representantes, então você tinha toda uma ideia de racionalidade da política e de você levar, a partir da democracia, para a política pessoas que representassem o interesse dos que precisassem. E assim você iria construir uma sociedade mais justa e menos desigual. Então, a nossa utopia era uma espécie de Dinamarca. Se a gente, com esse tipo de racionalidade, com esse tipo de militância, com esse tipo de conscientização, de educação libertadora, a gente construiu uma sociedade mais justa e menos desigual, né? Via Estado, via políticas públicas. Era esse o espírito dos anos 80, era esse o espírito do PT, era esse o espírito do PSDB, dos partidos que estavam meio que chegando, né, à frente para discutir Estado, discutir educação, discutir saúde, SUS e tudo mais. Isso vai passando, né, com o tempo. E as pessoas, de alguma maneira, vão percebendo os limites do Estado, os limites fiscais. Então, você tem o problema da inflação. Se você aumentar os gastos, a inflação cresce, cria uma desordem na economia. Então, o Estado não pode tudo, ele promete direitos, mas, na verdade, a escola não te permite competir no mercado de trabalho com uma escola privada. E aí você vai percebendo, com o passar do tempo, que não adianta você ficar à espreita do Estado te dar as coisas. Você precisa lutar pelas suas próprias pernas. Numa cidade como São Paulo, que se você não tem dinheiro, você não vive, você não é respeitado, você é humilhado porque você é pobre, você pode morar na rua, você pode passar fome. Dinheiro é oxigênio nas cidades. E não dá para fugir essa regra. A gente sabe como é necessário ganhar dinheiro. Ao mesmo tempo, você tem uma cidade formada por boa parte da população que estão reconstruindo seus laços, vindo das zonas rurais, retomando suas vidas nas cidades. Então, estão isoladas, estão precisando costurar a sua rede de apoio, né? E aí os evangélicos surgem nesse vácuo. Surgem nesse vácuo falando, Jesus te ama, empoderando as pessoas estigmatizadas, então, que eram muito descriminalizadas, eram mortas pela polícia e ninguém notava, por exemplo. Né? Então, você fala, não, você tem valor, Jesus te ama, você pode. E aí você vai construindo essas maçonarias de pobre, de autoajuda, pessoas que vão empreendendo e vão se enxergando livres, vão se enxergando independentes. Então, essa consciência coletiva de antigamente vai ganhando uma outra busca.
de uma liberdade pelo dinheiro. Então, eu lembro da entrevista do Pablo Marçal e do Boulos, né? Agora, recente, que o Pablo Marçal pergunta: o que é empreendedorismo para você? Mais ou menos assim, e ele fala: empreendedorismo é liberdade. Como se ter dinheiro fosse você ter condições de satisfazer seus desejos e pagar pelos seus desejos, e assim você é livre. Você pode ter dinheiro e pode bancar os seus desejos, você não depende de nada, você não... mas é curioso que você é escravo dos seus desejos. Sim. Você acaba sendo escravo e sujeitando aos seus desejos, sendo que a religião e a própria Igreja Católica e o cristianismo fala que você precisa se desprender dos seus desejos. Uma contradição. É uma contradição, você precisa desprender do seu ego para viver em comunhão, que o interesse, você vai amar o próximo como a ti mesmo, porque o desejo do outro vai ser tão importante quanto o seu. E é uma construção de comunhão que você precisa não ser escravo dos seus desejos. Mas o empreendedorismo e essa teologia da prosperidade traz essa questão do dinheiro para ser livre, né? Como se ali... Só que você fica escravo do dinheiro e fica escravo dos desejos. Então, ao mesmo tempo, é uma sensação de mal-estar muito profunda. E os seus desejos também são fabricados, né? O próprio mercado te dita o que você vai querer. Exatamente. Ou não, padrão de beleza, etc. De consumo, de roupa e tudo mais. E aí você fica escravo do dinheiro e fica escravo dos desejos que são vinculados a uma série de produtos que estão à venda por aí, e não é à toa que alguns chamam o pentecostalismo da igreja do capital, né? Sim. Você meio que sacraliza o mercado, sacraliza o dinheiro, sacraliza a prosperidade, né? E aí você vira escravo dessa busca, né? Sim. E é uma sensação de mal-estar muito grande. Bruno, você sabe que esses dias eu vi uma notícia que morreu o líder da igreja Bola de Neve. Pastor Rina. E eu vi assim, o cara morreu num acidente de moto. E aí eu falei, cara, o mundo está diferente mesmo, né? Líder religioso hoje, o cara morre de acidente de moto. Né? Sai daí não, a gente está de volta rapidinho. Estamos de volta com Conversa Sem Curva, hoje com a presença do jornalista, escritor e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, Bruno Paes Manso. Bruno, a gente estava falando aqui um pouco sobre essa teologia da prosperidade, essa questão aí para dentro das comunidades. Em que momento que o crime organizado, especialmente, vamos falar aqui, o PCC, chegou num nível de cometer um assassinato brutal no aeroporto internacional de São Paulo, um dos maiores, se não o maior do país. Como é que a gente chegou aqui, ou como é que o PCC chegou até aí? Já havia acontecido até ações mais ousadas, né? O PCC, de alguma maneira, sempre teve essa característica de se comunicar pela violência, muitas vezes. Então teve 2001 a primeira mega rebelião dos presídios, eles colocaram faixas, até foi a primeira vez que eles ficaram evidente para a opinião pública a existência de uma facção. Os celulares estavam surgindo, eles conseguiam se comunicar por celular, então foi aquele espetáculo, né, nos jornais e tudo mais. 2006 teve os ataques contra policiais, né, mais de 50, foi um drama, né? Alguns chamam do nosso 11 de setembro, né? Porque a gente sabia onde a gente estava quando aquilo aconteceu. Teve aquele pane nas ruas das pessoas ficarem em casa e as ruas de São Paulo ficarem desertas, né? Teve essa cena importante. Meio o clima de guerra, né? Você passava em frente aos batalhões ou delegacias e eram barricadas, né? Tudo fechado. E o fogo a ônibus, né? Uma coisa foi muito impactante. Daí teve um sequestro de um jornalista da Globo para eles passarem um vídeo na Globo. Lembra? É que a gente esquece das coisas, né? Mas essas coisas aconteceram. E aí teve, enfim, né? Teve agora esse caso, que é um outro estágio. Eles preferiam não fazer, não imagino. Claro, não sei, é uma hipótese, óbvio, me colocando no lugar deles, mas eles querem ganhar dinheiro. Sim, eles não querem, eles não querem mais atrair a atenção
da população, da polícia, para atrapalhar o negócio. Em 2006 ainda havia isso. Em 2001 ainda havia isso. Essa discussão de que bater de frente com o Estado, talvez eles consigam alguns ganhos, e eles foram percebendo que eles só perdiam com isso. Sim. E aí eles foram trabalhando na miúda, crescendo nas brechas do sistema. Mas o que aconteceu foi que o Antônio Vinícius Grisbach, né, era um cara que já faz parte de uma cena mais endinheirada do PCC. É muito dinheiro, então você já tem um negócio bilionário ligado ao tráfico internacional de drogas, eles ganhando em dólar, não tendo onde guardar esse dinheiro mais, então ao mesmo tempo tendo acesso a uma série de técnicas de lavagem e de possibilidades de fazer esse dinheiro ir para a economia formal. E vai mudando o perfil dos integrantes, eles são obrigados a trazerem, né, outros perfis. Né? A rede vai se ampliando, o networking vai se ampliando, né? Porque o PCC é uma rede dinâmica e horizontal de parcerias permanentes, para todo mundo disposto a ganhar dinheiro e com técnicas e soluções para ganhar dinheiro, né? O Grisbach era um desses, né? Ele vendia os imóveis para um traficante do PCC, que é o Cabelo Duro, o Cara Preta, cuja característica era ter uma cocaína pura, porque ele tinha acesso a um químico que fazia uma mistura muito boa do pó, então era um pó diferenciado e por isso ele tinha uma capacidade de venda grande. E lavava dinheiro com o Grisbach, com outras figuras que também investiam em criptomoeda para ele, porque essa é outra cena. O mercado da criptomoeda transformou a cena do crime. Hoje você leva 5 bilhões de dólares num token e você saca o dinheiro sem ter nenhum tipo de impedimento em outro país, assim. Então você já tem essa cena transformada. Eu lembro do Pablo Escobar enterrando dinheiro, né? Agora, ainda tem isso, mas hoje... O cara não toque, o cara carrega. E aí as pessoas do mercado financeiro passam a trabalhar, as exchanges, ao mesmo tempo vão surgindo essas casas de apostas, essas outras possibilidades de você misturar o dinheiro do crime, você vai perdendo o rastro da grana. E essas figuras começam a aparecer e fazer parte da economia, da política, financiar política, financiar ou participar de licitação, concorrer, entrar na máquina pública, direcionar licitações, né? Ao mesmo tempo fazendo parte de igrejas, sendo cidadão de bem, com uma certa imagem respeitável. Então a coisa vai ficando mais sofisticada. Só que esse cara, e o que se diz nas investigações, né, as investigações apontam para isso, ele tinha perdido um dinheiro no mercado de criptomoedas, porque é um sobe e desce muito frenético, né? E aí cobraram esse dinheiro que ele tinha aplicado, ele não tinha para pagar, começou uma pressão muito grande e, segundo dizem nas investigações, eu sempre fico um pouco cético, porque às vezes quem está investigando às vezes tem suspeita de ter participação. Não, eu estava vendo a escolta dele formada por policiais que, né, surpreendentemente, na hora do crime não estavam. Né? E aí tem uma outra história de outros policiais de um outro departamento que estavam, né, chantageando o cara também. Sim. Ele estava fazendo delações premiadas, contando sobre participação de policiais em vários esquemas, em sociedades com bancos eletrônicos, atuando em criptomoeda, desde policiais do Departamento de Homicídios até policiais do DENARC. O cara estava contando várias histórias. E aí, a ideia, pelo menos a investigação inicial, implica integrantes do PCC, porque ele teria mandado matar o Cara Preta. Então essa é a primeira versão. Mas também tem a dúvida se talvez a própria polícia que estaria participando desses negócios e que já fazem parte desses negócios bilionários, porque é muito dinheiro e a capacidade de corrupção aumenta, eles passam a fazer parte dos negócios, se teria sido a própria polícia que matou. O fato é que assim, me parece ser um caso, claro que a diferença dos personagens é total, mas me lembra um pouco o caso da Marielle, no sentido de que quando aconteceu o caso da Marielle, depois das investigações você destampou um caldeirão lá
que você descobriu 10 anos de crime, o escritório do crime, o Adriano Magalhães da Nóbrega, que tinha parentes... O escritório do crime, eles O escritório do chamavam, né? crime, eram matadores da polícia especializados a matar pro bicho, e eles matavam há 10 anos e ganhavam propina, os bicheiros corrompiam a divisão de homicídios e atuavam com as milícias. Você destampou toda uma cena, né, que não se conhecia. Então, o caso da Marielle acabou sendo relevante por causa disso. Esse tem potencial para isso. Só que é curioso, eu acho que aqui não vão destampar. Porque eu acho que você iria implodir algumas instituições aqui que tem muita história. Você sabe que eu vi eu tenho visto, acompanhado o governo do Estado de São Paulo, né, o governo do Tarcísio, e o Tarcísio e a equipe dele, fundamentalmente o pessoal da segurança pública, eles fazem uma certa espetacularização das coisas, né? Foi assim lá na Baixada Santista, naquela operação, né, vamos matar, vamos pegar e tal. Quando um policial é pego fazendo alguma coisa e é expulso, eles já acionam a imprensa para, né, com declarações tanto do secretário de Segurança Pública, o Derrite, como o Tarcísio. E eu fico pensando nesse momento agora, como é que vai fazer? Porque tem que se destampar isso mesmo. É o que você falou, o potencial é grande. Porque a gente, né, sem mexer muito, você já olha e fala, cara, isso é um caldeirão. Você tem a polícia que estava acharcando ele, você tem a polícia que andava com ele, você tem o próprio, né, crime organizado, que também tem suas raízes, inclusive dentro da polícia. Então, assim, tem muito potencial para isso. A minha pergunta é, você acha que dá para não abrir ou tamparem essa tampa a essa altura? Não? Eu acho que, para mim, vai ser uma surpresa se abrirem. Porque, você veja, no caso das operações Verão e Escudo em Santos, fizeram uma série de incursões em favelas, mataram 80 pessoas em poucos meses. Execução, muitos casos de execução, o caso de uma criança de 4 anos que foi morta, várias histórias horríveis e tal. Mas, ao mesmo tempo, em locais que a população, de alguma forma, se sente tranquilizada diante dos estigmas históricos envolvendo a criminalidade, a pobreza, e que as pessoas, de alguma forma, se sentem aliviadas quando vê essa operação de guerra, como se essa guerra contra o crime produzisse ordem. E você imagina, matando gente que é pouquíssimo importante, mas desviando a atenção e falando, olha, a gente está combatendo o crime. Enquanto isso, nas altas esferas, quem ganha dinheiro e quem vende droga para o mercado internacional, e quem corrompe polícia, e quem continua aproveitando esse mercado bilionário, que já está investindo em política, que já está dentro da política, que já investe em empresas de ônibus, os caras continuam. Sim. E aí você mata alguns pobres para aplacar o medo das pessoas e fala, olha, a gente é implacável contra o crime. Só que é um teatro, que isso eu vi muito no Rio de Janeiro e agora eu começo a ver com bastante clareza aqui em São Paulo, é um teatro macabro para não fazer nada e para as coisas continuarem... Espetacularização da coisa apenas. E aí parece que está trabalhando para que a coisa continue como está, né? E ao mesmo tempo tem todo um discurso de rigor, de combate, de guerra, para que tudo continue como está, né? Como é que você avalia? Se falou muito do PCC nas eleições, né? Aqui na capital de São Paulo, se falou muito essa coisa, fulano é ligado ao PCC, não, é o outro. Os candidatos ficavam se acusando, né? Até onde você acha que o PCC, o crime organizado, seja qual for a instituição, chegou já dentro das prefeituras, dessas instâncias, Bruno? O PCC é uma facção muito interessante, porque a gente tenta entender o que é e tenta entender o que realmente significa, porque ela tem 30 anos, está sempre em transformação e é uma coisa muito própria de São Paulo e do Brasil. Elas surgem dentro das prisões
para uma espécie de autodefesa dos presos, de autogestão no interior do sistema penitenciário, mas a partir daí ela começa a gerir os negócios do crime. E, no final das contas, o que eles fazem é regulamentar esse mercado e criar regras para o mercado do crime. E eles não são exigentes do ponto de vista o seguinte: se você quer vender droga em São Paulo, você não precisa ser filiado ao PCC. Se eles chegam no Pará, se eles chegam no Nordeste, se eles chegam em Portugal, como recentemente os portugueses estão com muito medo da chegada e da presença do PCC lá, eles não chegam para controlar o mercado ou para dominar território. Eles chegam fazendo parcerias de vendas. Para quem consegue colocar as drogas lá no mercado de lá, eles vão costurando uma rede de parceiros. E esse networking com advogados, com agiotas, com cara que lava dinheiro, então a rede já vai tem se um modelo expandindo. de negócio pronto, né? O modelo de negócio é assim: quem quer ganhar dinheiro com a gente? É só respeitar as regras, não tentar passar ninguém para trás aqui, que está tudo certo. E aí a gente vai ganhar dinheiro junto, que todo mundo vai se ajudar. O crime fortalece o crime. Então é esse o lema dos caras. E aí você começa a ver um monte de gente se locupletando também dessa nova situação e desse novo mercado. Aí você tem um cara que consegue liberar o André do Rap num habeas corpus no STF. Você tem um outro que vende e troca negócio de cocaína que fazem parte do partido do PRTB e tal. Você tem um influencer amigo do Pablo Marçal que é ligado ao PCC. Porque a empresa dele foi apontada como lavagem. Você fica se perguntando, assim, eu me pergunto, eu não gosto de acusar, eu não gosto de dar uma de policial e falar é ou não é, porque não tenho provas para nada disso. Mas o que é inegável é a presença na elite política e na elite econômica. Não necessariamente eles sabem, não necessariamente o influencer que teve notas fiscais para comprar droga sabia que era do PCC. Talvez alguém entrou lá, conhecia alguém da empresa dele. Eu não diria que existe necessariamente uma fé, mas o que mais me chama a atenção é como esse mercado do crime, como esse mercado ilegal e bilionário, ele cada vez mais atrai novos parceiros e às vezes a pessoa nem sabe mais. Então, por exemplo, o cara pode bancar e dar dinheiro de dízimo para uma igreja. Não necessariamente o pastor sabe que esse dinheiro vem do crime, porque quem deu dinheiro para ele foi o dono de um posto de gasolina, ou foi o dono de uma barbearia, ou de um restaurante, ou de um hotel. E, ao mesmo tempo, é um cidadão de bem bolsonarista que defende a ordem, completo. O pacote completo. E aí você vai saber, mas existe um mercado muito endinheirado e muito empoderado que vem construindo essa rede de uma forma muito mais discreta que no Rio de Janeiro, por exemplo. E isso é interessante. Daí você começa a ouvir, o cara da Secretaria de Obras que deu aval para uma série de obras sem licitação era cunhado do Marcola. Caramba, como assim? Cunhado do Marcola? Não, ele era funcionário de carreira e o irmão dele era funcionário, chefe de gabinete do deputado Antônio Carlos Rodrigues, também cunhado do Marcola. Sério, será que eles sabem? Será que eles não sabem? Será que tem má fé? Será que não tem má fé? É difícil responder, mas a presença e a relevância desses caras e a posição de destaque de simpatizantes é permanente. E isso que é a grande novidade, né? E tem esses interesses ocasionais, né? Eu fico pensando aqui, o cara está fazendo um empreendimento, porque dinheiro, né, da forma como a gente está vivendo hoje, onde a gente veio parar, esse lugar que a gente veio parar, o cara, é muito simples o cara falar, olha, tenho aqui uma ideia, né, estou aqui empreendendo, fazendo uma coisa, mas se eu tiver um aporte, sei lá, de 2, 3 milhões, e isso para o tráfico é a coisa mais linda, 2, 3 milhões é um trocado que eles jogam e lavam, acabam lavando dinheiro. Então, como você falou, às vezes o cara nem sabe, o cara faz parte desse esquema. Não, e fora isso, se você vai pensar, Ernesto, São Paulo, a história de São Paulo, a história de São Paulo, pós anos 50, 60, ela é construída inteira, milhões de pessoas começam a viver na cidade, pelo empreendedorismo, pela autoconstrução, pelo loteamento clandestino. A cidade surge na informalidade. E as pessoas começam a inventar formas de trabalhar.
de loja de material de construção civil, imensas, né? Imensas. Aí vai trabalhar com Kombi, vai trabalhar com lotação, vai trabalhar com mercadinho, vai trabalhar com bar, vai trabalhar com igreja. Você começa a ter uma cena de empreendedorismo nessa informalidade, mas ao mesmo tempo um espírito muito empreendedor. E aí você tem o cara, de repente, por exemplo, um que vira e mexe citam, né? Que eu acho uma figura interessante de São Paulo, que é o Milton Leite. Sim. É Presidente da Câmara Municipal. Presidente da Câmara Municipal, um cara muito poderoso que vem das quebradas da Zona Sul, Sim. trabalha com uma empreiteira e que atua nesse ramo do empreendedorismo e da construção civil, que tem uma ascendência, uma liderança, e ele não vai conviver com esses caras? Sim. Não faz parte da realidade dele? Sim, são atores desse lugar. São atores da cidade. Sim, São atores da cidade. Então você vai falar, esse cara é criminoso, porque ele conhece um monte de gente do PCC. Quem que vem de lá e não conhece? Sim. E agora, assim, vamos deixar a hipocrisia de lado e fingir que a gente não mora em São Paulo e que não sabe como é a história de São Paulo, né? E aí, como é que a gente vai lidar com esse empreendedorismo que agora mistura dinheiro do crime com o empreendedorismo e com a informalidade, com a ilegalidade e com essa busca por ganhar dinheiro, por essa forma de sobreviver numa cidade que exige ter dinheiro? Vai dando nisso. E agora a gente vai ter que encarar certas realidades que se colocam. E como é que a gente lida agora com isso? Matando 80 pessoas no Guarujá? É essa a nossa solução? E que, tradicionalmente, mesmo que fossem membros, estão numa escala muito lá embaixo, né? Que isso é substituído, mesmo se fosse, né? Essa política de extermínio, né? Isso... comprovadamente, isso não dá certo em lugar nenhum. Né? Não, é trágico, desmoraliza a polícia, Sim. porque os caras matam na covardia, e a pessoa começa a achar o crime justo e a polícia injusta. Exato. E você vai destruindo o Estado de Direito e deslegitimando o Estado como mediador. E quando não tem o Estado para mediar essa confusão toda, quando você não tem uma capacidade do Estado exercer o monopólio legítimo da força em nome de um pacto coletivo que interesse às pessoas, o crime faz essa mediação. O PCC é o governo do crime. O PCC começa a se colocar como o governo da ilegalidade, juiz e como alguém respeitável. Tribunais, né? Os caras não vão ser covarde como um policial que vai chegar aqui e vai matar uma criança de 4 anos. Sim. Os caras têm uma ética. Aí você vai criando essas inversões. Sim. Né? É um perigo. É um risco imenso. É um risco imenso. Aí você vai falar isso, você defende bandido. Meu, tá vendo como os bandidos estão tomando conta da situação agora? E você falava que direitos humanos defendia bandido? Não. Direitos humanos é ordem. Direitos humanos é Estado de Direito. É contrato. E esses caras que defendem a violência policial são os criminosos que fazem parte de um monte de quadrilha hoje e estão faturando com a droga. E você cai na conversa desses caras. É muito louco. É muito doido. Né? Cara, que loucura. Bom, você se especializou nisso já há muito tempo, né, Bruno? Você escreve muito sobre isso, tem obras. Você percebe que esse teu lugar, né, às vezes é um lobo solitário, não? Mais ou menos. Eu acho que tem muita gente ao mesmo tempo, né? Você convive em outro meio, eu convivo nesse meio da segurança pública, com muita gente engajada, muita gente pensando sobre isso, né? Eu vivo na minha bolha e não me sinto de forma alguma um lobo solitário, porque eu convivo com as pessoas que falam sobre esse assunto, que discutem segurança pública, que tenta pensar modelos de segurança pública que não seja esse modelo que tem sido o nosso veneno, né? Que tem fragilizado as instituições. Então tem uma cena importante no Rio, em São Paulo, figuras importantes nesse campo progressista que estão lutando há muito tempo, há muito mais tempo do que eu, né? Eu sou um cara que tenta contar a história, eu sou mais mas eu acho importante demais, Bruno, porque todas as vezes que eu te ouço falando, e não só, né, quando a gente está junto, mas em outros programas que eu te acompanho aí nas redes,
eu acho que você traz uma constatação que a partir daí as pessoas também podem passar a refletir sobre isso. Aham. Porque esse assunto ele é tratado de uma forma, primeiro, muito equivocada. Né? Esse exemplo que você deu do cara que acha que os direitos humanos, está vendo? Você defende bandido, na verdade ele defende, né, os caras que dizem que são defensores dos direitos humanos, na verdade são eles os criminosos, porque você fazer execução, né, da forma que esses caras trabalham, isso é crime. Né? É crime e ele começa a cobrar por isso. Começa a virar matador especializado para traficante. Não, é muito doido. Mas então, assim, eu acho importantíssimo esse tipo de debate, de conversa que a gente está fazendo aqui, que é o que você faz, que você é especialista, para a gente trazer, porque eu, de verdade, fora desse grupo que você está, né, que tem muita gente interessante. Conversei aqui com o Benedito Mariano também. O Mariano tem uma visão espetacular. Agora, eu na minha bolha, eu não vejo essa discussão. E aí, quando eu apresento você, ou as ideias tuas do Benedito Mariano, as pessoas ficam, nossa, mas eu não sabia disso. Né? A gente assiste a tudo pela televisão como se fosse, né, um filme, né? Fala, nossa, olha, os caras foram lá no aeroporto, né? E aí fica todo mundo torcendo, vai pegar, não vai, a câmera filmou o carro, né? E ninguém se discute, né? Eu acho que essa questão da violência, antes de trabalhar com isso, eu preferi evitar discutir violência. Porque se você vive numa cidade como São Paulo, que na época, quando eu comecei a trabalhar, tinha 12 mil homicídios no estado por ano, era muita violência. Se você começa a pensar nisso, você não vive, você fica com medo. Você tem medo, inclusive, de ir nos bairros periféricos, porque lá a taxa de homicídios é não sei o quê. Então você começa a negar certas coisas. Você prefere fingir que a violência não existe para a vida se tornar suportável. Para a vida se tornar mais agradável, para você rir, para você ir na festa, para você não ter medo de sair na rua. É uma defesa legítima, né? De você ficar falando desses temas, é um tema realmente desagradável, né? Então eu acho meio natural, assim, é um desafio mesmo falar sobre isso. Bruno, eu vou te pedir licença, nós vamos para o nosso intervalo, a gente volta já já, sai daí não. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco de nosso bate-papo, que está mais para uma aula de sociologia com o Bruno Paes Manso. Querido, eu estava te falando aqui da importância da gente falar sobre isso e levar, né, essa discussão para as pessoas, porque eu acho fundamental que a sociedade discuta isso, porque eu, sinceramente, Bruno, eu vejo assim, a gente indo para um lado que você fala, cara, isso aqui não tem mais volta. Né? Essa estrutura que o crime organizado montou aqui, essa outra questão que a gente estava falando, né? O sistema não dá conta da demanda, né? Nas áreas mais periféricas, mais, né, vulneráveis do ponto de vista econômico e social, a gente assusta, e não é só preferência partidária, né? Eu fiquei assustado com o Pablo Marçal, a votação de mais de 1,5 milhão de votos que ele teve aqui, né? E do outro lado tinha mais quase 2 milhões, né, de votos do atual prefeito Ricardo Nunes. Então, assim, não é uma questão partidária, é você olhar e ver como a população está pensando, né, inclusive a gestão da cidade e das suas vidas. Você publicou livros importantes que falam sobre isso. Eu queria colocar na tela, se vocês puderem, já está aí na mão, não? Coloca na tela para a gente ver. Aí, ó, a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil. Aliás, a capa tá, cara, um espetáculo. Quem fez a capa desse livro? Cara? É o Pedro Inoue, ele fez todas as capas. Essa é uma foto famosa do Bob Wolfson. Tá. E ele compôs com a capa, assim, gosto muito. De todas as capas, sou fã dele. Esse é de 2018? É. Tá.
Em que contexto que você... Foi no pós-massacre dos presídios. Tá. Houve aqueles casos de 200 presos. Eu e a Camila, a gente estava acompanhando essa cena do racha do PCC com o CV. E aí as pessoas... a Camila Nunes Dias, que escreveu o livro comigo, né? E aí as pessoas viram que existiam facções em outros lugares, a cena se nacionalizou. E aí a gente quis contar essa história de como se expandiu de São Paulo para o resto do Brasil. Então é essa história, né, de uma facção que começa pequena, em pouco mais de 20 anos, esse modelo de negócio tinha se reproduzido e estava presente em todo o Brasil, era um pouco esse contexto que a gente escreveu. O PCC ele tem a força bélica e tem essa força que é o cara ser empreendedor e ganhar dinheiro com isso. Então, assim, aquilo que a gente estava falando, o cara tem aqui um negócio, uma construtora, fala, se eu fizer um aporte de tanto, você vai... Então, assim, eles se dão bem nessas duas frentes, né? Tanto a questão bélica, porque se precisar, eles estão prontos para o enfrentamento também, com armas e etc., e um monte de soldados espalhados por aí. Também essa questão, né, de capturar as pessoas pelo empreendimento e engrossando o negócio. Eles sabem falar a língua do cara que está no crime, né? Então eles oferecem um propósito no crime. Tá. Então eles constroem isso com a cena criminal, que era uma cena muito grande, mas que cada um ficava brigando com o outro, um se matando. Eles começam a falar, aí galera, a gente é do crime, a gente vai ganhar dinheiro, a gente vai tomar o sistema, a gente é revolucionário, a gente vai bater de frente com o sistema. Começa a dar um propósito e criar uma certa ética e um certo tipo de discurso que conecta muito bem com muita gente, né? Isso é interessante também. Muito bem. Dá para colocar o próximo, a República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. Eu ia te fazer uma pergunta aqui, já vou aproveitar o gancho. Até onde o governo, ou como que o governo Bolsonaro, esses 4 anos, contribuiu para esse cenário que a gente está aqui. Mas antes, fala da República das Milícias, por favor. A República das Milícias, eu comecei a fazer logo depois que eu acabei a guerra, né? A Marielle tinha acabado de morrer, o Bolsonaro tinha assumido o poder, tinha essa cena de milícias do Rio de Janeiro. Eu achava que, para entender o bolsonarismo, talvez entender as milícias era um caminho. E aí eu acho que foi uma decisão acertada. Foi. E é um pouco desses 4 anos aí de bolsonarismo que destruía as instituições, né? Destruía a institucionalidade democrática, as fiscalizações ambientais e tudo mais, como se o poder se ganhasse pela força e pelo dinheiro, né? Que é um pouco essa ideia meio quase anarcocapitalista, Blade Runner e Mad Max, na verdade, Mad Max, que de alguma forma essas figuras, esses meio gafanhotos, assim, querem ganhar dinheiro, representam. Você tem trabalhado também a divulgação do conteúdo, em podcast também, formato... Foi o podcast da República das Milícias. Tão legal. Foi divertido fazer, quer dizer, divertido o tema é pesado, mas foi uma outra linguagem, né, nos tocadores de podcast. E tem uma outra dimensão, né, que o livro não alcança. Então alcançou milhões de pessoas. Então muita gente ouviu e vem falar comigo. E tem essa questão da rádio, que a pessoa se sente próxima, né, de você. Não, e foi muito bem produzido. Foi. Você está pensando isso para os próximos trabalhos? Eu queria muito fazer com A Fé e o Fuzil, eu estou conversando aí, é uma coisa que eu gostaria bastante de que rolasse. Que bom. Porque que você falou, né, Bruno? A gente, essa linguagem, esse mundo de hoje, né, as pessoas, né, para ler o cara com acesso ao celular e etc. E eu, particularmente, eu tenho adorado os podcasts, assim, porque remete àquela coisa do rádio, né? E você vai... Cara, eu gosto muito também, adoro podcast. Que bom, cara. Agora, vamos, para a gente ir caminhando para o final, para os finalmente. Tem A Fé e o Fuzil não passava aqui? Desculpa. Opa, comi bola aqui, ó. Aí, ó. Esse é A Fé e o Fuzil, é um semáforo, né? Vermelho, amarelo e verde.
Essa Uma capa também é concepção boa. demais, gosto muito, gosto de todas, né? Fala um pouquinho sobre A Fé e o Fuzil. A Fé e o Fuzil é um pouco... Eu comecei a entrevistar muito ex-matador, ex-bandido que tinha se convertido. Então tem muitas histórias de conversão, porque o crime e a religião ainda são dois mundos opostos, né? É uma forma de você sair do crime. Mas ao mesmo tempo chega um momento que quando eu fui para o Rio de Janeiro, que começo a lidar e conhecer os traficantes, né? Traficantes, que é do Complexo de Israel, que começa a usar a religião para produzir uma autoridade, se enxerga como um traficante divino. Aí eu achei que era um momento porque, de alguma maneira, simbolizava... Traficante divino é demais. É ungido, traficante ungido, né? E não deixa de ter um paralelo com o bolsonarismo que se enxerga e justifica a violência dele, a truculência, a guerra, a partir dessa missão divina. Então dialogava com essa questão política toda. E ao mesmo tempo, tanto as facções como as igrejas são soluções criadas na miséria para lidar com a miséria, que surgem dos mesmos lugares, cada um oferecendo um caminho. É uma história que me fascina, que eu gosto muito, é um livro que eu gosto muito também. Sim. E eu acho que esse talvez seja o tema, né? Essa coisa da religião, que eu acho que, pelo menos um pouco onde eu transito, na minha bolha, mais chama a atenção. As pessoas são muito preocupadas, porque o que a gente viu nas eleições, né, tanto 18 como 22, a atuação, né, de setores da igreja foi uma coisa assustadora, né? Eu vi, inclusive, numa das capas do livro, tá o pessoal fazendo assim com a mão, né? E eu me lembrei da cena, né? Nos cultos, as pessoas... Eu falei, cara, e eu acho que muita gente, né, acabou dando atenção para a problemática que o país vive por conta dessas cenas, porque é uma coisa meio improvável, né? Você mexe com a religião e numa perspectiva de você mudar, né? Quem era Jesus, né? Quando eu vi o Bolsonaro dizendo que se houvesse armas na época de Jesus, que ele teria uma arma, uma pistola. Você fala, cara, como é que o crente, o fiel, o cara, né, recebe isso e está tudo bem, né? Porque é uma justificativa que você está na guerra e está usando a violência na defesa do bem contra o mal. E aí é uma guerra santa quase. Então você tem essa justificativa divina. Por isso que o traficante acabava sendo um paralelo, né? Quando você está numa guerra do bem contra o mal, em defesa de Jesus contra o diabo, e as pessoas acreditam nisso, vale tudo. Mas aí as coisas também vão mudando. Eu acho que é interessante também, que vai tendo uma percepção, eu fui enganado. Sim. As coisas vão se transformando, não é estático, fotografia não é parada, está em permanente movimento, né? Que bom, Bruno, que você traz essa leitura agora, porque assim, ouvindo toda essa complexidade, né? E assim, eu vou para casa hoje refletindo muito no que a gente conversou aqui. Eu espero que o público, você que esteja em casa também, né? E é bom a gente caminhando para o final, você falando, não, peraí, também, né? Isso também vai mudando, porque às vezes assusta mesmo. Bruno Paes, mas eu queria agradecer demais a tua vida. Eu que aqui, agradeço querido. o convite. Eu quero te oferecer aqui esse café orgânico. Que demais. Livre de venenos, com gosto de democracia, reforma agrária e justiça social. Esse é o da Dona Cecília, um oferecimento lá dos nossos camaradas do Armazém do Campo, que vendem produtos do MST. Sinta-se abraçado demais por todos os camaradas e camaradas do MST. Você vai gostar desse café. Já experimentei vários e amo os cafés lá do Armazém do Campo do MST. Bruno, querido, não tenho como te agradecer, querido. Queria receber você aqui mais vezes. Vou continuar te perturbando aí pelo WhatsApp para você vir aqui mais vezes. Sempre um prazer. Bacana. Bom, ponto final no nosso Conversa Sem Curva de hoje, que homenageamos o bom jornalismo. Costuma-se dizer que o jornalismo é a primeira vítima de uma guerra, mas também a primeira a se reerguer. O trabalho do bom jornalista tem uma contribuição inestimável à compreensão da sociedade e às democracias. O autor de 100 anos de solidão e repórter de formação, Gabriel Garcia Marques, nunca escondeu a sua admiração pelo ofício que exerceu antes de dedicar-se exclusivamente à literatura. Dizia o prêmio Nobel, o jornalismo é uma paixão insaciável
que só se pode digerir e humanizar mediante a confrontação descarnada com a realidade. Quem não sofreu essa servidão, que se alimenta dos imprevistos da vida, não pode imaginá-la. Ninguém que não tenha nascido para isso e esteja disposto a viver só para isso poderia persistir numa profissão tão incompreensível e voraz, cuja obra termina depois de cada notícia, como se fora para sempre, como se fora para sempre. Beijo grande e até a próxima!